Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou resolver para vocês um exercício envolvendo a segunda lei da termodinâmica. Mais especificamente nesse exercício, a gente tem duas quantidades diferentes de água a diferentes temperaturas que vão ser misturadas e a intenção, o nosso objetivo nesse exercício vai ser calcular a variação de entropia que acontece ao longo desse processo de mistura. Então, para vocês poderem acompanhar um pouquinho melhor a solução, eu vou colocar o enunciado aí na tela e vocês podem dar uma lida agora. Pessoal, a gente sempre tem que começar definindo quem é o nosso sistema. Nesse exercício, o nosso sistema é a água, que se encontra dividida em duas quantidades separadas, que eu vou chamar de subsistema 1 e subsistema 2. Então, a variação de entropia do nosso sistema vai ser dada pela soma das variações de entropia em cada um dos subsistemas. Vamos começar avaliando a variação de entropia do subsistema 1. A gente já viu que, por definição, a variação da entropia de um sistema durante um processo depende da quantidade de calor que ele troca de maneira reversível. Então, o nosso problema aqui se resume, a princípio, em calcular essa quantidade de calor que o subsistema 1 troca. Repare que o enunciado diz que a mistura acontece em um vaso termicamente isolado. Isso significa que o sistema formado pelos subsistemas 1 e 2 não troca calor com a vizinhança. No entanto, nada impede que um subsistema troque calor com o outro, que é justamente o que acontece. E é dessa quantidade de calor que o subsistema 1 troca com o subsistema 2 que eu estou falando. Se a gente assumir como válida a hipótese de que a mistura acontece à pressão atmosférica, então o cálculo da quantidade de calor trocada pelo subsistema 1 fica relativamente simples. A gente já viu que a pressão constante e na ausência de trabalho diferente do de expansão, dQ é igual a Cp dt. E, portanto, para o subsistema 1, dQ reversível é dado por essa mesma equação. Agora que a gente já sabe como calcular a quantidade de calor trocada pelo subsistema 1, a gente pode calcular a variação de entropia dele. Repare que o valor de ΔS1 depende de Tf, a temperatura final que o subsistema 1 vai atingir depois de ser misturado com o subsistema 2. E essa temperatura é desconhecida. Então agora, o nosso problema passa a ser determinar Tf. Como o sistema está termicamente isolado, a quantidade de calor perdido pelo subsistema 1, Qp1, obrigatoriamente tem que ser igual à quantidade de calor recebida pelo subsistema 2, que eu vou chamar de Qp2. A quantidade de calor perdida pelo subsistema 1 pode ser obtida pela integração da equação 2, e a gente pode usar um raciocínio igual ao anterior para calcular Qp2. Repara agora que, se a gente substituir as equações 5 e 6 na equação 4, a gente obtém uma nova equação, onde a única variável a ser determinada é justamente Tf. Só que existe um pequeno detalhe. Para que a gente resolva essa equação, a gente precisa da capacidade calorífica, mas o enunciado fornece para a gente o calor específico em base molar. Então a gente precisa lembrar que, nesse caso, a capacidade calorífica vai ser dada pelo produto entre o calor específico em base molar e o número de moles dos respectivos subsistemas. Por definição, esses números de moles dos subsistemas podem ser calculados pela razão entre a massa do subsistema e a massa molar do material que constitui o subsistema, no caso, a água. Então agora a gente pode substituir as equações 8 e 9 na equação 7, para então conseguir calcular Tf. Como o calor específico da água, a massa dos subsistemas e a massa molar da água são constantes, eles podem sair da integral. E a integral pode ser resolvida sem grandes problemas. O resultado pode ser simplificado e a equação resultante pode ser solucionada para que a gente obtenha o valor de Tf. Substituindo os valores fornecidos no enunciado, a gente determina que Tf é igual a 306.48333 Kelvin. Agora, conhecido o valor de Tf, a gente pode voltar lá na equação 3, com o auxílio das equações 8 e 9 e dos dados do problema, para calcular o valor de ΔS1, a variação de entropia sofrida pelo subsistema 1.
a gente pode usar um raciocínio análogo ao anterior para calcular a variação de entropia sofrida pelo subsistema 2. E, por fim, somar as duas para determinar qual é a variação da entropia do sistema como um todo. Pessoal, eu encerro aqui o nosso exercício de hoje. Se você gostou desse vídeo, se ele te foi útil de alguma forma, deixa sua curtida como forma de apoio e, se achar válido, se inscreva no canal também. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão, você pode deixar na nossa caixa de comentários que fica logo aqui embaixo do vídeo, beleza? Agora eu vou indo nessa, um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.